paciente que eu postei ontem. Então, eu vou explicar como que foi feito o planejamento daquele caso e vou mostrar nas imagens que fica muito mais fácil de vocês entenderem, tá? Primeiramente, eu tiro foto de todos os ângulos do rosto da pessoa. Após isso, a gente faz um mapeamento e identifica o que pode ser melhorado naquele rosto, né? O que pode ser harmonizado, o que tá em desarmonia e o que a gente pode deixar em harmonia. Respeitando, claro, o desejo inicial o que trouxe a pessoa até aqui. Então, assim, essa paciente, qual que era o desejo dela? Aumentar o lábio, dar volume pro lábio dela, porque ela não tinha praticamente nada, tá bom? Nessa foto aqui, o que eu percebi? Ela já tem, o que vocês também vão perceber agora, que ela já tem um pouco de retração no queixo dela. Ele já não é um queixo que tem projeção, então ela não tem angulação nessa região. De frente, geralmente quem não tem projeção no queixo não aparenta tanto, porém de lado ele faz toda a diferença. O que eu expliquei para ela? Porque essa angulação aqui do nariz dela, ele é perfeito, tá? O nariz dela é bonito, não tem nada de errado. O que eu expliquei para ela? Se a gente desse um volume maior pro lábio dela, a gente ia projetar lábio inferior, ia projetar lábio superior, e a sensação ia ser que eu tinha retraído ainda mais o queixo dela. Não que o preenchimento labial diminuiu o queixo dela. Na verdade, não é isso. É que dá a sensação dele estar um pouco mais retraído. Vou dar um exemplo bem rápido, que não é o caso dessa paciente. Tem algumas pessoas que se incomodam com o tamanho do nariz, porém o nariz, o rosto daquela pessoa comporta aquele nariz, mas ainda incomoda. E às vezes a gente identifica que não é o tamanho do nariz que é tão grande, porém o lábio que é menor. E o que acaba chamando mais atenção é o nariz. O que a gente faz? A gente preenche o lábio e a gente faz um equilíbrio entre isso. A gente acaba tirando a atenção que era só do nariz, a gente distribui entre o lábio também e fica um rosto muito mais harmônico. Por isso que essa questão de identificar os pontos que podem ser melhorados é muito importante, tá? Voltando no caso dela, então. Aqui, como eu disse, se a gente fizesse a projeção, a sensação que ia estar mais retraído. O que eu sugeri? Vamos projetar o queixo que ele já é retraído, então ia melhorar ainda mais o perfil dela e como ela queria boca, ia ficar ainda mais bonito. O que foi feito então? Foi feito preenchimento no mento dela, no queixo, foi feito uma projeção e um aumento de volume nos lábios. O que a gente consegue? Uma harmonia muito melhor entre nariz, boca e o mento, né? Ó, podem perceber, agora de longe a gente consegue ver bem direitinho. Eu não quis cortar o meu raciocínio ali, mas aqui a câmera virou pra mim do nada, então eu vou continuar a falar o que eu tava falando, tá? Mas levaram um susto aí. Então aqui foi melhorado muito a questão do filtro dela, a gente conseguiu projetar bem direitinho onde dá volume no arco do cupido, onde deixa aquele desenho. Eu vou mostrar aqui, peraí. Essa foto que mostra bem. A gente consegue fazer aquele coração, que é o que deixa o lábio mais bonito, né? E dependendo do paciente, a gente consegue deixar um lábio mais sexy. Não é todo mundo que nós conseguimos esse efeito. Tem que avaliar cada caso. Ó, aqui... Essa região aqui a gente deixa ela mais viradinha, que é o que deixa mais bonito, né? Eu sempre gosto de dizer assim, ó, 1 ml ele é pouco, mas quando ele tá distribuído nos lugares certos do lábio, consegue-se um efeito bonito, né? Que a pessoa fique satisfeita. Claro que se o lábio é muito fino, não é uma sessão que a gente vai conseguir, é uma construção do lábio, não é numa sessão só. A gente consegue evidenciar os pontos que a gente já tem de mais bonito, né? Pode ver essa região aqui, ó, que é o que deixa viradinho e é o que a gente consegue desse efeito aqui, ó. Que é o que eu tava dizendo, que a gente consegue desse efeito aqui, que a gente deixa aquele arredondadinho, sabe? Que é o que deixa mais bonito todo o perfil da pessoa. Ó, dá pra ver bem a diferença aqui, ó, o quanto era retraído o queixo dela.
Pensa. Então, assim, todas as pessoas, a maioria das pessoas tem muito medo de fazer o lábio, né? Muitas pessoas. Então, assim, como eu estava falando, as pessoas elas têm um medo, mas aqui eu vou avaliar e ver o que fica melhor, o que vai deixar o rosto mais em harmonia e o que eu não vou e o que não vou causar desarmonia no rosto se eu fizer somente o que a pessoa está me pedindo. Porque às vezes as pessoas têm. Eu tinha muito receio, principalmente no início, da pessoa achar que eu queria vender mais ml de preenchedor. Mas não é isso. Eu preciso mostrar para a pessoa o que em medidas e o que é. Não digo correto, é o que fica mais bonito e mais harmônico para cada pessoa, né? Daí, assim, vocês devem estar se perguntando, mas se tiver que fazer o queixo e a pessoa não quiser fazer, tu faz? Faço. Se eu acho que a pessoa não vai ficar muito diferente e não vai se gostar, eu não tiver problema com isso, eu faço. Se eu achar que não vai ficar legal, que vai ser um problema, não faço. Eu já deixei de fazer, porque acredito que é bom aquela pessoa que eu não fizer, talvez um outro profissional faça, mas eu acredito que ela vá pesquisar um pouco mais a respeito daquilo que eu falei, porque no meu horário aqui para explicar tudo isso, eu mostro inúmeras fotos e eu mostro o porquê das coisas, e mostro as medidas, mostro tudo e a pessoa consegue geralmente identificar. Graças a Deus, as minhas pacientes confiam e geralmente fazem. E no fim, quando não fazem naquele primeiro momento que eu havia comentado, depois percebem, começam a notar que vai incomodar aquilo que eu disse e voltam, retornam, fazem na outra região. Porque assim, e acreditam, e voltam e acreditam que não foi só para vender. Nunca vai ser só venda. Se eu falar para vocês que, não é, eu não gosto de vender, eu vou estar mentindo, eu trabalho dessa forma, né? Mas nunca vai ser só venda. A minha missão é deixar as pessoas mais bonitas, que elas se gostem cada vez mais. É a gente melhorar tudo que tem para ser melhorado.